E vamos continuar orando, continuar buscando ao Senhor Jesus. Eu peço que todos se levantem em oração. Se levante em oração a favor da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. Porque os tempos são difíceis e nós temos que nos levantar em oração a favor da nossa casa, da nossa família e de tudo que nos pertence. Então levante-se você, certo? Levante, força com pouca força, mas se levante em oração, busque ao Senhor pela sua casa, sua família, sua parentela e tudo que te pertence, em nome de Jesus. E vamos continuar orando, porque é a arma que o Senhor entregou nas nossas mãos. Vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar o nosso Deus em espírito e em verdade, certo? E eu quero que você se levante nesta corrente de oração, tá certo? Se levante nesta corrente de oração. Vamos fazer uma corrente de oração, orando um pelos outros. Vamos orar, vamos interceder, mesmo com pouca força, vamos entrar nessa corrente de oração e vamos interceder um pelos outros, porque Jesus, ele ouve as nossas orações. Jesus disse, orai sem cessar. Então, você ora sentado, você ora em pé, você ora de joelho, você ora mesmo ali, até mesmo sem falar, só em pensamento. Você pode estar orando ali em pensamento, porque o Senhor vai estar ouvindo. Você nem precisa falar, mesmo no pensamento, em oração ali, no pensamento, o Senhor está ouvindo a tua oração. Então, vamos entrar nessa corrente de oração, orando e intercedendo por nós, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa parentela e por tudo que nos pertence, certo? Porque todos nós precisamos de Jesus. Jesus disse que nós temos que ser imitadores dele. Jesus disse que nós temos que imitar, ser meus imitadores, né? Então nós temos que ter o coração que Jesus tem, as atitudes que Jesus tem. Então, para nós ser filho de Deus, nós temos que ser imitador de Jesus. Ali, quando Jesus estava no meio da multidão, ele deixou ali tudo e foi orar pela filha de Jairo, uma menina que estava ali morta. Então, ele deixou tudo, deixou o holofote da multidão ali e foi orar pela filha de Jairo. Orar por uma menina, para orar por ela, para ela ressuscitar, porque quando ele chegou lá, ela já estava morta. Então, nós também temos que ser imitador de Cristo. Nós temos que imitar Jesus, ter as mesmas atitudes que Jesus teve e deixou na palavra dele para nós. Muitas das vezes, nós pode estar ali no meio da multidão, no meio do holofote, sendo aplaudido, mas nós temos que socorrer uma pessoa. Nós temos que ser imitador de Cristo. Nós temos que deixar, muitas das vezes, a multidão para atender uma pessoa. Muitas das vezes nós temos que deixar, muitas das vezes, de atender 50 mil pessoas para atender uma pessoa que está ali precisada e necessitada. Então nós temos que ter o Espírito Santo nas nossas vidas. Nós temos que ter as atitudes que a Jesus deixou para nós. A atitude de Jesus foi o quê? A atitude de Jesus foi orar pelas pessoas enfermas. A atitude de Jesus foi ressuscitar as pessoas. A atitude de Jesus foi curar os cegos, os leprosos. As atitudes de Jesus foi essa. Então foi isso que Jesus nos ensinou. Orais um pelos outros. Orai pelos enfermos. Ele só vos dê poder para expulsar os demônios, curar as enfermidades, pisar sobre serpente e escorpião, e dano nenhum nos fará mal. Ele disse na sua palavra, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Foi isso que Jesus deixou para nós. E isso está se perdendo no longo dos anos.
está se perdendo no longo dos anos. Os anos estão se passando e nós que somos servos do Senhor estamos perdendo essa essência de Jesus, que é a humildade, que é a sinceridade, que é de deixar o holofote e orar por uma pessoa que está enferma, que está necessitado, de ajudar uma pessoa que está ali necessitada. Então, o que Jesus ensinou para nós foi isso. Então, nós temos que resgatar essa essência que está perdida. Nós temos que resgatar essa essência que está perdida, que foi o que Jesus deixou para nós. Porque hoje, se tiver ali um lugar, 50, vamos deixar bem 100 mil pessoas, 50 mil pessoas, e a pessoa vai pregar, louvar naquele lugar, para aquela multidão, e ela recebe ali uma ligação ou um pedido, como Jesus recebeu um pedido ali de Jairo, para orar pela sua filha. Ele pediu a Jesus para orar pela sua filha. Se aquela pessoa hoje, ele receber aquele pedido, vamos ali na minha casa orar pela minha filha que está enferma. Jamais as pessoas hoje em dia vai deixar de cantar, de pregar para 50 mil pessoas, para 100 mil pessoas, por causa de uma pessoa, para ela ir lá orar por uma pessoa. Porque aquela uma pessoa que ela vai lá orar, ela vai se adoar, mas não vai receber. Porque aquela uma pessoa vai lá se adoar para orar pelaquela pessoa enferma. E ali não, naquela multidão, ela vai ser aplaudida, vai ser vista. Então, hoje, as pessoas perderam a essência que Jesus deixou para nós e querem a essência de ser visto, de ser aplaudido pela multidão. Então, nós temos que resgatar essa essência que Jesus deixou para nós. Que éramos nos adoar para as pessoas. Porque o tempo que Jesus passou aqui na terra foi se adoando, foi orando pelos leprosos, dando a cura, orando pelos cegos, dando a vista. As pessoas que estavam aí sem andar, Jesus dando a cura. Jesus orando e libertando as pessoas. Como aquele menino que estava ali, aquele demônio que dava aquela enfermidade, né, de crises. Jesus expulsou o demônio daquele rapaz, ele ficou liberto. Então, a vida de Jesus aqui na terra foi para se adoar para as pessoas. Para fazer, não por ele, mas pelas pessoas. Foi curar as pessoas, foi salvar as pessoas, libertar as pessoas das garras malignas. Foi dar visão para as pessoas. Então, todo o tempo que Jesus passou aqui na terra foi se adoando para as pessoas. E ele disse, eu estou fazendo o que meu pai me ordenou que eu faça. Então, se tudo isso que ele fazia, se adoando para as pessoas, foi o seu pai que ordenou, foi Deus que ordenou que Jesus fizesse. Então, Deus, ele se agrada quando nós nos adoamos para fazer para com as outras pessoas. Deus, ele não se agrada quando só nós queremos sermos aplaudidos, sermos vistos, mas Deus, ele se agrada quando você dispensa os aplausos, dispensa a multidão para atender uma pessoa necessitada da sua ajuda. Então, pense nisso. Vamos resgatar essa essência que está aí perdida, que está aí fora da mente das pessoas. Vamos resgatar aquilo que Jesus deixou para nós. Amém?